meus irmãos, minhas irmãs, estamos mais uma vez aqui diante de vocês para trazer mais uma lição em nome de Jesus da nossa abençoada doutrina espírita, na psicografia de Chico Xavier, mensagens da coleção Fonte Viva, ditado pelo nosso irmão e companheiro, o Espírito Emmanuel, nosso companheiro que tanta lição nos envia, cada uma melhor do que a outra. Então hoje nós vamos estudar uma lição do livro Fonte Viva, o número é 125 e a lição tem o nome de Ricamente. Ricamente. A palavra do Cristo habite em vós ricamente. Colossenses 3,16, Paulo, Colossenses 3,16. E diz o texto, diz a lição. Dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Emmanuel já nos chega assim puxando a orelha e nos lembrando, que é muito comum fazermos isso. Nós dizemos que acreditamos no Cristo, que confiamos no Cristo, dizemos até que pertencemos a essa ou aquela religião, que fazemos a vontade dele, do Pai, de Jesus também. E, no entanto, se o dia aparece, como diz Emmanuel, em cores contrárias à tua expectativa, ou seja, se aparece um dia de chuva, quando você estava esperando um belo dia de sol para possivelmente ir trabalhar mais à vontade, ou quem sabe ir a uma praia, ou quem sabe a um belo passeio, o dia amanhece chuvoso. Aparece aquele dia assim, meio triste, na tua opinião. Eu acho o dia de chuva muito lindo, mas cada um tem o seu gosto, a sua opinião. Mas se você prefere um dia de sol ou espera por ele, e no dia seguinte aparece um dia chuvoso, ou seja, contrário à tua expectativa, diz Emmanuel, demonstras deplorável indigência de fé, ou seja, não tem fé nenhuma na inconformação, ou seja, com a tua inconformação. Poxa, logo hoje que eu quero sair e aparece essa chuva, na tua inconformação, na tua indigência de fé, aparece a sua inconformação real. É a sua inconformação com a vontade de Deus. Porque quando nós queremos que seja feita a vontade dele e não a nossa, nós não vamos nos inconformar porque um dia está chuvoso e não ensolarado. E prosseguindo. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou. Afirmas. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Meus amigos, olha só o que Emmanuel nos diz. Diz que nós não sabemos o que queremos, porque nós afirmamos que cultivamos o amor que o Mestre nos legou. Que o Mestre nos legou amor, puro amor. E nós dizemos que cultivamos esse amor. Entretanto, se o companheiro, ou seja, aquele que atravessa conosco os caminhos da existência, aquele que está junto de nós, coloca para o seu ponto de vista, para nos dizer aquilo que ele pensa
Se o companheiro exterioriza pontos de vista, mostra o que pensa, diferentes dos teus, ou seja, dos nossos, diz Emmanuel, dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Ou seja, o amigo diz, eu admiro muito algo semelhante a um céu azul. Não, mas o céu não está azul. Ou seja, se discorda da opinião do outro, você fique com a sua e o outro, seu irmão, fica com a opinião dele, porque cada um tem o direito de ter a opinião que quiser. Nós somos livres em pensamento, palavras e obras, para termos a responsabilidade de criá-los ou de executá-los. Porém, não podemos obrigar o irmão a pensar e a agir como nós, porque cada um de nós somos uma individualidade. Cada um de nós é uma individualidade. E se nós somos uma individualidade, eu não posso pretender que o meu irmão concorde com tudo que eu diga ou com tudo que eu penso. Ele pensa de uma maneira, eu penso de outra. Mas Emmanuel diz que a gente afirma cultivar o amor do mestre. Nós afirmamos tranquilamente. Entretanto, se o companheiro mostra uma opinião diversa da nossa, tu, diz Emmanuel, mostras enorme pobreza de compreensão. Pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho, prossegue Emmanuel, em sua simplicidade e pureza. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando reptos e solicitando reparações. Mas então, Emmanuel nos diz que nós dizemos que aceitamos o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Tudo que existe no Evangelho é simples e puro, e eu aceito o Evangelho tal qual ele se apresenta. Eu sou uma pessoa que admira tudo que vem do Evangelho, eu concordo, eu aceito, porque ele é simples e é puro. Então é a ele que eu vou seguir. Contudo, se o Mestre, se o Senhor, se o nosso Pai te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, nem o Pai, nem o Mestre vão pedir a nós outros nada que não seja possível, ou seja, não esteja dentro das nossas possibilidades de executar. Porque se um pai pedir a um filho algo que ele não pode executar, ele não seria uma pessoa equilibrada. E nós sabemos que o Pai e que Jesus são todo poder e todo solicitude e todo verdade. Portanto, não há nada que ele venha nos mostrar ou nos pedir que seja um absurdo. Então, não seria o Senhor Supremo, não seria o nosso Pai Celestial, nem o nosso Mestre seria nosso Mestre, se ele nos pedisse algo que nós não pudéssemos executar. No entanto, se a gente aceita o Evangelho e o Senhor nos pede algum sacrifício que nós podemos executar, nós exibimos incontestável carência de cooperação. Não queremos fazer. Reclamamos disso. E exibimos incontestável carência de cooperação, lançando reptos e solicitando reparações, reclamando. Exatamente, reclamando. Imagina, eu passar por essa situação, mas eu sou tão boa, nunca fiz nada de mal a ninguém. Como é que o Deus manda, ou Jesus me manda uma dificuldade dessa? Mas por que nós dizemos isso? Se nós acreditamos nas palavras do Mestre, nos ensinamentos do Mestre, por que vamos dizer, mas isso não mereço isso? Mas isso não é para aquele que acredita
na palavra do Mestre, nem nas palavras, nem nos ensinamentos, nem muito menos nas leis de nosso Pai Celestial. Então, Emmanuel está nos alertando para isso, lançando sempre que podemos, quando nos é exigido alguma coisa de algum sacrifício nosso, lançamos reptos e solicitamos reparações. Só gostaria de saber reparações de quem? Porque não é possível que ainda existam pessoas, nossos irmãos, que pedem reparação ao nosso Pai eterno ou a Jesus. Portanto, eu não acredito que hoje em dia ainda exista isso. Vamos admitir que tenha sido no passado. Fica melhor para nós, porque nós estamos numa situação difícil aqui perante a espiritualidade e, mormente, Emmanuel. E ele prossegue. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. Você diz que está procurando a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Nesse ponto, eu gostaria de fazer um pequeno comentário com os meus irmãos, que nós estamos falando da vontade de Deus, né? E a vontade de Deus, como sabemos, ela é soberana. Quando nós aprendemos a orar o Pai Nosso, a oração chamada a oração dominical por Kardec, que está no final das lições do Evangelho segundo o Espiritismo, nas preces, que começa pela oração dominical, nós aprendemos, está lá no prefácio, nós sabemos que essa oração dominical, o Pai Nosso, foi ensinado por Jesus, foi a única oração que Jesus ensinou a nós todos. A todos. Jesus não ensinou nenhuma outra oração. E isso porque os discípulos chegaram a Jesus, na ocasião, e pediram: Mestre, ensina-nos a orar. E ele disse, olhou para os céus e disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, as tuas leis. Seja feita a tua vontade. E quando nós pronunciamos, seja feita a tua vontade, nós vemos que Emmanuel nos recorda que aquele que ora o Pai Nosso, ensinado por Jesus, dizendo que nós pedimos ao Pai Celestial que seja feita a vontade dele, não a nossa, e oramos muitas vezes, dependendo da nossa maneira de orar, mas muitas vezes de maneira automática. Em muitas religiões nós encontramos isso, tem que orar 200 vezes, Pai Nosso que estás no céu, e a pessoa começa a repetir, já nem está pensando mais no que está falando. E não se lembra que disse, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Se é para fazer a tua vontade, como é que nós, diz Emmanuel aqui, como é que nós protestamos quando o Pai faz a vontade dele e não escuta a nossa? Porque a nossa vontade é absurda, a nossa vontade vai nos trazer algum prejuízo, a nossa vontade vai nos fazer muito mal. E Jesus, ou Deus, nosso Pai Celestial, faz para nós a vontade, aquela vontade dele e não a nossa, que nos venha trazer benefícios, porque nós, como filhos ingratos que somos, nós não pensamos que o Pai sempre nos dá o melhor. Um Pai terreno nos dá o melhor, porque será que o nosso Pai Criador iria nos dar algo pior? De forma alguma. Então, Emmanuel prossegue. Fizemos um parêntese para falar da oração dominical, que é o Pai Nosso,
que Jesus ensinou a todos nós, que ficou no Evangelho, na Bíblia, está lá, consta dos Evangelhos, o Pai Nosso, e Kardec o colocou frase por frase sendo estudado. É só ir no final, no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e encontrar a oração dominical, na forma resumida ou na forma toda ela explicada, frase por frase da oração. E aí então diz Emmanuel: asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. Asseveras. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança. Não tenho mais paciência, não espero mais nada, porque tudo que eu peço não vem. Não é isso que nós ouvimos? É isso que nós ouvimos. Tudo que eu peço depois, mas eu queria, não era bem assim que eu queria dizer, mas já disse. Pois é, o problema é que nós já dizemos antes de pensar, ou muitas vezes pensamos e não pensamos acertadamente, enfim, e prossegue Emmanuel. Mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desengano, ao lamaçal do desencanto. Não é desengano, não, é desencanto. Então, nossos pensamentos vão parar no lamaçal do desencanto. Ficamos totalmente desencantados no lamaçal total, porque o Pai Celestial não atendeu a nossa vontade de imediato, e sim a vontade dele, porque foi essa a vontade que nós pedimos quando nós rezamos, oramos o Pai Nosso. Pedimos, seja feita a tua vontade. E aqueles que não oram, não estão acostumados a orar, têm que aprender que a vontade será sempre aquela, a maior vontade é a vontade do nosso Pai, depois vem a nossa. Portanto, prosseguindo com Emmanuel. Acenderemos, porém, a luz, permanecendo nas trevas? Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor, cultivando o ódio? Como? Como? A palavra do Cristo nos convida. Como vamos querer amor se... Como vamos querer amor se cultivamos o ódio? Como vamos querer ensinar serenidade, mas nos inclinamos à desesperação? Serenidade não combina com desesperação, não combina com reclamação. Eu não tenho mais paciência, eu não quero esperar. Mas como? Se eu amo a serenidade que está nos evangelhos. Mas então eu não amo. Eu digo que amo, mas não amo. Na verdade, eu disse que amo, mas eu não amo. Pois é, o ser humano é assim, entendeu? Infelizmente ainda está neste atraso, nessa miséria moral, porque isso daí é uma miséria moral. Infelizmente, nós todos estamos nesse problema do lamaçal do desencanto. Todos ainda estamos assim, porque a vontade do nosso Pai, que é pedida na oração que nos foi ensinada por Jesus, nós, na hora que recebemos a vontade de nosso Pai, reclamamos e muitas vezes, muito. Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Impossível. Vamos nos colocar, nos revoltar contra essa determinação. Então eu não estou dando testemunho de obediência. Portanto, Emmanuel nos coloca mesmo na parede e nos mostra que nós pedimos a bênção do nosso Pai, pedindo a vontade, que seja feita a vontade dele, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E nós não aceitamos a vontade do Pai. A palavra do Cristo, prossegue Emmanuel, ao final, não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação.
Não. Como se fôssemos tutelados da ignorância. O Cristo nos eleva e nos mostra que somos filhos de Deus e não tutelados da ignorância. E Deus é sabedoria profunda. Deus é todo sabedoria, todo amor, toda luz. Então a palavra do Cristo nos convida não nos convida a marchar na fraqueza, na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma, a palavra de Paulo, ricamente. E o que diz a palavra de Paulo aos Colossenses? A palavra do Cristo habite em vós ricamente. A palavra do Cristo que nos ensinou a oração dominical. Portanto, vamos orar com a oração dentro do nosso coração e não de lábios. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos defenda. Obrigado aos nossos amigos espirituais e até a próxima semana, se Deus quiser.